Então, pessoal, temos aqui uma questão de uniformemente variado, em que ele quer que a gente determine qual que é a velocidade que o motociclista vai ter quando ele chega nesse ponto C aqui. Então, olha só, a gente tem um motociclista com uma determinada velocidade, que vai ser a nossa velocidade inicial aqui no ponto A, que não sabemos qual que é. E ao percorrer 350 metros em 10 segundos, ele vai chegar aqui com uma velocidade final, que nós também não sabemos qual que é, tá certo? Vou chamar de V'. E depois ele vai percorrer mais 400 metros em 20 segundos. O nosso objetivo, então, é determinar a velocidade que ele possui no final de percorrer os 750 metros. Então, olha só, se conhecermos a velocidade inicial e a aceleração que ele sofre do ponto A ao ponto B, como disse o enunciado, é uniformemente retardado, significa então que a aceleração é a mesma. Então, descobrindo ela, nós já conhecemos o tempo, dá para descobrir essa velocidade final, ok? Então, a gente vai pensar aqui no primeiro trecho aqui, ó, em vermelho. Nós conhecemos a distância e conhecemos também o tempo que ele gasta para percorrer essa distância. Então, dá para a gente encontrar alguma relação entre a sua velocidade inicial e a sua aceleração, ok? Então, a gente sabe que a distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais AT2 sobre 2. A distância percorrida durante os 10 primeiros segundos é de 350. A velocidade inicial não sabemos. O tempo é 10. Como o movimento é retardado, significa que a nossa aceleração tem sentido oposto à velocidade. Logo, ela tem que possuir uma aceleração negativa, que eu já vou colocar aqui. Vezes 10 ao quadrado, que é o nosso tempo, dividido por 2. Tranquilo? Então, a gente vai chegar aqui, 350 é igual a 10 vezes 0, menos 10 ao quadrado, 100, dividido por 2, 50 vezes A. Podemos simplificar os zeros aqui, que seria colocar o 10 em evidência, passando para cá dividindo, ficaria assim. Então, a gente consegue relacionar a velocidade inicial dele com a aceleração. Vou isolar a aceleração que vai ficar mais fácil. Então, nós vamos ter 35 é igual a V0 menos 5 vezes A. Tudo bem? Isolando o A, então, vai ficar A igual a 35 menos V0 sobre menos 5. Achei aqui essa aceleração. Vou colocar aqui no cantinho que a gente vai usar ela. A igual a 35 menos V0 sobre menos 5. Agora, o que eu vou fazer? Vou pensar no outro trecho aqui, ó, entre B e C. O que o trecho AB e BC têm em comum? Primeira coisa, a velocidade final no ponto B vai ser a velocidade inicial deste ponto. Tá certo? A outra coisa em comum é justamente a aceleração. Então, vou usar a mesma equação, porém com alguns dados diferentes que eu vou te orientar aqui, tá bom? Então, pessoal, pensando nesse trecho preto aqui, ó, que é o trecho entre o ponto A, B e C, a gente tem que distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais AT2 sobre 2. A distância entre B e C vale 400 metros. Isso tem que ser igual à velocidade inicial do A, que a gente está chamando de V'. Então, vou colocar aqui, ó, V', vezes o tempo que ele gastou, que é de 20, menos a aceleração, vezes o intervalo de tempo, que é 20 elevado ao quadrado sobre 2. Resolvendo isso daqui, a gente vai chegar aqui, 400 é igual a 20 V' menos 20 ao quadrado, 400 sobre 2, 200 vezes A. Podemos simplificar tudo aqui por 20. 200 por 20 vai dar 10, 20 por 20 vai dar 1, 400 por 20 vai dar 20. Então, temos que 20 é igual a V' menos 10 vezes A. Bom, a gente chegou aqui com uma equação onde que a gente tem o A
o A em relação ao V0, mas agora a gente tem que pensar nesse V' em função do V0 também. Bom, o V' é a velocidade final do trecho de A a B. Então, eu posso descobrir esse V' pela seguinte ideia. V' é a velocidade inicial do ponto A, mais a aceleração vezes o tempo que ele gastou do ponto A ao ponto B. Tudo bem? Como o movimento é desacelerado, esse A vai ser negativo. O V' eu posso substituir por V0 menos A vezes vezes o intervalo de tempo que existiu para ele sair do ponto A e chegar ao ponto B, que é 10 segundos. Então, eu posso substituir o V' por isso daqui. Então, vai ficar 20 é igual a V0 menos 10A e o restante ali, o menos 10A, tá bom? Então, eu chego que 20 é igual a V0 menos 20A. E agora, continuo ainda com duas incógnitas, mas só que eu tenho a relação entre A e o V0. Então, eu vou substituir no lugar do A por 35 menos V0 sobre menos 5, que é aquele valor que a gente obteve quando pensamos no trecho de A a B para achar a aceleração. Lembra? Então, vamos fazer a substituição aqui, ó. 20 é igual a V0 menos 20, que multiplica 35 menos V0 sobre menos 5. Bom, então voltando cá para cima, a gente vai ter 20 é igual a V0 menos. Esse menos vai multiplicar com esse menos aqui, então vai se tornar mais. E antes disso, eu posso até simplificar aqui, ó, esse 20 com esse 5. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. Então, a gente vai ter 4. Ficou mais, né? Porque menos vezes menos dá mais. 4 vezes 35 menos 4V0. Então, ficou 20 é igual menos 4 vezes 0 com V0 vai dar menos 3V0. 4 vezes 35, 140. Então, a gente tem que 3V0 é igual a 140 menos 20. Descobrimos o valor do V0, que vai ser 120 sobre 3. Então, nosso V0 é igual a 40 metros por segundo. Ou seja, a velocidade que o corpo tem no ponto A é de 40 metros por segundo. Se nós temos a velocidade inicial, achamos a aceleração. Com a velocidade inicial e com a aceleração e com o tempo, a gente acha a velocidade final que a gente quer, que é no ponto C, tá bom? Então, antes de achar essa velocidade, vamos descobrir o valor do A aqui, ó. Sendo que o valor de A é 35, menos o V0, que é 40, sobre menos 5. A, então, vai ser igual a menos 5 sobre menos 5. A aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, o seu módulo. Porque como a gente já foi fazendo conta com o sinal negativo da aceleração, a gente já sabia que ela estava em sentido contrário. Então, continuando as contas, a gente só iria encontrar o seu módulo, tá bom? A gente sabe que ela está para o sentido oposto, por isso que ela é negativa. Como a gente colocou lá desde o início, a gente encontrou aqui o seu módulo. Então, agora, para finalizar, agora a gente usa V é igual a V0 mais AT. A velocidade final que a gente quer, a velocidade inicial, que é a velocidade do ponto A, é 40, que a gente já descobriu. A aceleração, que é menos 1, que multiplica o tempo que ele gastou para sair de A e chegar até C, que é 30 segundos, vezes 30. Concluímos, então, que a velocidade é de 10 metros por segundo. Mas detalhe, ele pediu em quilômetros por hora. Então, eu tenho que multiplicar essa velocidade por 3,6, e aí nós vamos achar a velocidade de 36 km por hora. Resposta, então, letra E.